Fala pessoal, tudo bem com vocês? O presidente do Corinthians admitiu, teve sim procura por Cavani. E ele também falou sobre Luizito Soares e Diego Costa. E tem reforço na zaga. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar tudo sobre o Timão, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe. Só lá você encontra a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão. E nesta sexta-feira, dia 14, tem Borussia Dortmund contra o Freiburg, que está fazendo campanha, é quarto colocado, o Borussia é o segundo. Os dois têm tido combates muito interessantes, tem o Haaland, que é sempre sinônimo de gol. Então, você abre o seu celular, o seu tablet, o seu computador, a sua Smart TV e assiste sem pagar nada. Tem mais, o OneFootball fechou uma parceria global com outras 9 ligas espalhadas pelo mundo para você se divertir, é jogo que não acaba mais. E ainda tem, óbvio, todas as notícias do mercado de transferências, da janela, no mercado da bola. Não perde teu tempo. Vou deixar o link aqui na descrição. Você baixa gratuitamente, viu? Não custa nada e serve para qualquer celular. O Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, com a presença dos jornalistas lá em loco, pela primeira vez, depois de muito tempo, para poder fazer as perguntas. Ele rebateu algumas críticas e tudo mais, né? Faz parte do processo, acho que é uma via de mão dupla, né? A gente faz análise, critica e o presidente tem todo o direito. E eu gosto do Duílio, acho que o Duílio ele tem um tom muito educado, mesmo para rebater. Então tá tudo certo, assim, na minha avaliação. E falou sobre alguns assuntos importantes, obviamente, todo mundo queria saber do Camisa 9 e tudo mais, e aí vejam só como são as coisas, né? Pra muita gente que achou que era loucura, que era fake news, que era informação infundada, que não tinha nada disso, que da onde que o Corinthians ia procurar o Cavani, de onde é que surge isso? Tá aí, da boca do próprio presidente, que inclusive foi negado pelos seus homens do futebol. Naquela entrevista coletiva no final do ano, vocês vão lembrar, Roberto Andrade, Alessandro Nunes, não tem nada, ninguém procurou o Cavani e tal. E a gente falou, o contato foi feito pelo próprio presidente. O próprio Duílio fez uma sondagem junto ao irmão de Edinson Cavani para monitorar a situação do jogador, saber qual é a situação dele no Manchester, se ele vai ficar, se ele não vai ficar, e que tem um projeto a ser apresentado na América do Sul. Por que isso aconteceu? Para vocês entenderem. Porque o Corinthians está munido de investidores, de patrocinadores que estão dispostos a pagar o salário integralmente desses grandes jogadores. Por isso que o Duílio teve toda digamos, a capacidade de ir buscar um centroavante desse porte, porque sabe que não vai gastar R$1 com o salário do jogador. E no caso do Cavani, o que pode não se verificar em outros casos, a informação do meu amigo Samir Carvalho, por exemplo, é que no caso do Diego Costa, o investidor pagaria só a metade. No caso do Cavani, o valor integral. Por quê? Porque esse jogador ele também tem que ser um produto de marketing para ser interessante para a empresa. E isso o Duílio falou na coletiva. É esse perfil, é essa característica que buscamos. Tem que ser um cara de muita representatividade, de muito nome, que vai vender muita camisa, que vai ser um garoto propaganda, que vai atrair mais sócios e tal. Eu realmente não sei se o Diego Costa é esse cara. O Cavani, com certeza. O Cavani é um jogador conhecido mundialmente. E de carisma, né, de entrega, um cara, além de ser um baita jogador, né? Então eu tenho certeza que o Cavani você consegue recuperar muito do que foi investido. E o investidor sabe disso, por isso se propôs a pagar o salário integralmente, mesmo que fosse naqueles valores que se especularam na casa de 1.600.000, 1.700.000 reais. Por isso o Duílio Monteiro Alves, eu tenho aqui esse valor e tal, para poder competir, né? Porque senão você não consegue competir com um jogador desse tamanho, com a concorrência que ele tem no mercado, especialmente europeu. Só que o Duílio também sabe, né, e recebeu as informações de que agora dificilmente ele vai vir, né? O técnico já falou, o Manchester já falou que ele tem que cumprir o contrato, ele tem contrato, né? Então ele está em contrato, não foi feita uma proposta, é claro que não foi feita uma proposta. Não tem como fazer uma proposta, por isso que é uma sondagem, né? A proposta ela só acontece de papel timbrado lá, dizendo, temos isso para oferecer, para o cara assinar, depois que está tudo certo, depois que está tudo resolvido aqui. Então, inicialmente, você precisa saber a intenção do jogador, do empresário, se ele vai ficar, o contrato dele, aquela coisa toda. Como ele tem contrato e mercado ainda na Europa, existe a possibilidade dele permanecer por lá, dele renovar com o Manchester, dele ir para outro clube e tudo mais. Caso ele não vá, aí o Corinthians apresentou para ele uma possibilidade. Mas o Duílio também falou que não quer esperar
todo esse tempo, porque tem outras competições, ele sabe que o Paulista será uma competição de pressão, inclusive para o treinador, o Corinthians vai ter que ganhar, vai querer ganhar o Paulista, né, além das outras competições que começam antes. Eu ainda acho que as fases decisivas das principais começam a partir de julho, não veria problema em esperar pelo Cavani se você tivesse uma garantia, né, não de que ele viesse, mas de que existia uma, sei lá, uma chance muito boa dele conversar, dele sentar e enfim, e uma tendência pelo menos, não é o caso. Ao mesmo tempo em que o Duílio fala de que não deve esperar, deve contratar agora, ele também diz que não há pressa. Por quê? Porque como tem o dinheiro, como ele tem o investidor, para um cara desse nível, para um 9 desse tamanho, o mercado se abre mais, né? Você tem mais possibilidades. Você pode buscar um cara, você tem mais poder de fogo. Porque não é o Corinthians simplesmente, ele até falou que o Corinthians pode contratar um jogador independentemente do investidor, mas um cara que custa isso não, né? Ele vai depender do investidor, só que o investidor que é um cara pica, né? Vamos falar a linguagem do futebol, que é um cara grande. E aí você tem mais possibilidades. Então, realmente, para trazer esse cara, são negociações complexas, que demoram, você tem que avaliar o mercado. E aí, você precisa de um cara livre. Você precisa de um cara que rescinda o seu contrato e esteja livre no mercado. O próprio Duílio explicou também. Você não pode usar investidor para comprar direitos econômicos. Bancar o salário você pode. Então você precisa de um cara que vem apenas pelo salário e pelas luvas. Aí você consegue pagar um valor até superior. Mas tendo um patrocinador sem custo para o clube, maravilha, né? Negócio dos sonhos. É isso que o Corinthians vai tentar, seja com Cavani ou com qualquer outro nome. E é claro que ele disse que não fez proposta para o Diego Costa, porque o Diego Costa está sob contrato. Ele jamais vai falar isso. O Corinthians pretende fazer uma proposta ao Diego Costa porque foi uma oportunidade que surgiu diante desse cenário de noves, né, de centroavantes que estão livres no mercado e diante da negativa, né, do Cavani nesse momento. Então o Diego Costa surge como uma oportunidade de mercado realmente. E como ele ainda não conseguiu a rescisão com o Atlético, tem uma questão jurídica aí que eles estão resolvendo, é óbvio que ele ia dizer que não tem proposta. Não tem proposta ainda, mas a informação, a menos que isso tenha mudado, é que quando ele estiver livre no mercado, o Corinthians pretende fazer uma oferta para o atacante. E aí, vamos ver se o investidor vai bancar tudo, né? Ou se apenas uma parte, o que já facilita também para os cofres do clube. E o Luizito Soares ficou na questão do sonho, né? Segundo o Duílio Monteiro Alves, são atacantes, obviamente, né, que o Corinthians pretendia. E como ele disse que o papel dele é tentar, e tá certo, e se ele tem grana para contratar, ele tem que tentar mesmo, eu acho que não tem nenhum problema, nada de errado nisso. A gente critica muito, né, os dirigentes e realmente eles cometem equívocos e não tem problema nenhum criticar, mas acho que essa postura aí não tem nada, não tem nenhum problema. O Duílio, desde que ele chegou, ele tomou muita porrada, inclusive no primeiro semestre do ano passado, e do ano passado para cá o Corinthians liberou 70 jogadores da sua folha. É muita coisa, né? É muita coisa. Jogadores que foram contratados sem ser utilizados, com salários pagos emprestados para outros clubes, com vínculos e tal. Deu um alívio na folha tremendo, a ponto de você conseguir contratar poucos, mas bons jogadores. Caros, mas poucos, efetivos, decisivos. E por isso conseguiu reforçar o seu time. E vem mais um por aí. Robson Bambu, não sei se vocês lembram dele, ele tem 24 anos, jogou muito no Atlético Paranaense, hein? Jogou muito. Revelado pelo Santos, no Santos ele teve alguns problemas extra-campo, não conseguiu se firmar na defesa, e aí chega no Atlético Paranaense e voa. Olha, jogou muita bola por lá, tanto que foi vendido para o Nice da França, só que aí ele teve uma lesão, não conseguiu muito espaço, tem essa dificuldade, ele não joga, tem praticamente um ano, desde março do ano passado, ele teve uma lesão no tornozelo, não está jogando, inclusive o Nice quer emprestá-lo para que ele ganhe, né, mais rodagem, né, e consiga se recuperar para se valorizar ainda mais. Ele tem contrato com o Nice até 2025, então, mas o Corinthians, diante da dificuldade de mercado, né, para zagueiro, Palmeiras mesmo sofreu com isso, acabou descobrindo o Murilo lá no Lokomotiv, você tem que pegar um jogador assim, né, que quer, vindo da Europa, buscar o Brasil para aparecer de novo, para ganhar chance, para jogar e tudo mais, e às vezes você consegue um jogador com essa oportunidade de mercado. Foi o caso do Robson Bambu, que tem 24 anos, é jovem, e numericamente a gente já falava, né, que o Corinthians precisava de um zagueiro para disputar a posição ali com o Gil, o João Vitor pode ir embora, então você precisa de um reforço ali, né? Só tem o Raul Gustavo praticamente, e o Bruno Melo, que foi contratado, pode fazer a função, mas o Bambu obviamente é muito mais jogador.
é da função, um cara técnico, alto, esguio, bola aérea, sabe sair jogando. Gostei muito, gostei muito. Acho que foi uma criatividade assim do Corinthians em buscar um zagueiro para poder reforçar. Não sei qual é o nível físico dele, né? Mas chegando e fazendo a pré-temporada, acho que ele pode jogar facilmente esse ano aí e acho que não vai ser titular inicialmente, né? Mas o Gil já é um cara de mais idade, também, mas é um cara afirmado. São muitos jogos, né? Então, importante você ter um cara como ele no elenco. O Gemerson, por exemplo, né, foi um cara que nesse molde chegou e facilmente virou titular. Eu não botaria o João Vitor no banco hoje, né? Mas, enfim, acho que é uma alternativa importante que o Corinthians terá no seu elenco a partir dessa temporada. E vocês, o que acharam disso tudo? Disso tudo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!